Quantos irmãos acharam? Amém? Aleluia. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor com alegria. Aleluia. E com temor no coração. Amém? Aleluia. Meus amados irmãos. Aleluia. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Desde o princípio, Ele chama os seus discípulos, chama aqueles que querem lhe seguir, que querem ter uma vida com Ele. Eles chamam Ele para, aleluia, viver numa vida de dependência de Deus. Ele traz aos seus discípulos alguns desafios, a qual muitos deles não conseguiam enxergar e entender. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre estava instruindo aqueles homens. E para nós é de grande valia, porque nosso Deus, por sua misericórdia, deixou registrado essas instruções para que nós venhamos a ter uma vida plena perante o nosso Deus. Aleluia. Jesus, desde o princípio, ali com 12 anos, meus irmãos, ele estava no templo, aleluia, discutindo acerca da lei, acerca, aleluia, do Antigo Testamento, e aqueles homens ali ficaram perplexos com tamanha sabedoria daquele menino. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos medir, aleluia, em questão de sabedoria, porque aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá abundantemente àqueles que lhe pedem. Não é assim que diz a palavra? Aleluia. E Jesus, no seu crescimento, no seu ministério, Ele sempre apontou para a instrução, porque Ele sabia que em determinado momento Ele não iria estar fisicamente ali com seus discípulos, e a todo momento Ele instruía, colocava provas para eles também, aleluia, para que eles viessem entender, aleluia, o que verdadeiramente é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ali depois que foi batizado, Ele foi para o deserto, aleluia, a qual nos instrui, nos ensina, aleluia, que o Evangelho não é somente flores, mas também, aleluia, nos mostra que aquele que está alicerçado na palavra, louvado seja Deus, este vai suportar, aleluia, as tentações do inimigo, meus irmãos. Aleluia. E durante o decorrer de toda a vida de Jesus, Ele foi instruindo, mostrando, aleluia, aos seus discípulos. Nesta passagem, eu prometo ser breve, meus irmãos. Jesus, Ele senta com seus discípulos à parte, tem uma reunião com eles, vamos dizer assim. E eles sentados ali, Jesus olha para ele e faz uma pergunta simples. Ele diz: olha, quem é? O que é que dizem que eu sou? Ou seja, o que é que as pessoas estão dizendo de mim? O que é que eles acham ou quem eles pensam que eu sou? Jesus perguntando para os seus discípulos. E ali eles começam a dizer: dizem que é um João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, por onde passava, ele operava prodígios e milagres, aleluia, e era notório ali que Deus tinha, aleluia, trazido seu filho, ungido, Cristo, aleluia. Mas Jesus, ele chama os seus discípulos à parte e faz essa pergunta: o que é que as pessoas estão achando? O que elas estão dizendo? O que elas estão interrogando? E ele diz: não, elas estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros Jeremias, aleluia. As opiniões dos outros, na verdade. Mas Jesus, ele vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Aleluia, aleluia. Ele faz uma pergunta direta, ele diz: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aleluia, aleluia. Quem vocês acham? E vós? Quem achas que eu sou? Simão Pedro, como sempre, meus irmãos, aleluia, sempre ele era o mais astucioso, o mais ousado. E para ser cristão tem que ser ousado mesmo, aleluia, tem que meter a cara, tem que perguntar, tem que ir para cima, aleluia. Pedro, meus irmãos, foi um homem que teve grandes experiências com Deus, aleluia, com Jesus. Por quê? Porque ele era ousado, aleluia, porque ele iria para cima, ele perguntava, aleluia. E a história bíblica diz que Pedro foi um dos homens que provou grandes milagres da parte do Senhor, igreja. E não foi diferente quando ele fez essa pergunta. Pedro se levanta e responde: tu és, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, só quem tem experiência com Deus, só quem tem, aleluia, intimidade, reconhece, meus irmãos, que Jesus é o Cristo. Você está entendendo? Aleluia. E o nosso Senhor Jesus, ele disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Porque aquele que conhece a Cristo, conhece ao Pai. Aleluia. Aquele que está em Cristo, está em Deus. Você está entendendo? Jesus, ele disse: se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Aquele que está em Cristo, Deus está com ele. Aleluia. Você entende? Jesus, ele olha para Pedro e diz: olha, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: olha, Pedro, por essa afirmação que você está dizendo, por isso que você está dizendo, essa afirmação verdadeira, que eu sou o Cristo, e essa afirmação é a minha igreja, eu vou edificar sobre essa verdade, e sobre essa verdade, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. A igreja que eu vou levantar, Pedro, uma igreja verdadeira, Pedro, uma igreja, Pedro, a qual não se dobra a Baal, Pedro, uma igreja, Pedro, que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade. Essa igreja eu vou edificar, Pedro, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. E quando fala, meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão, não é questão que não vai ter dificuldade, não é questão que o inimigo não vai investir, aleluia, não é questão disso, é questão que ele não vai prevalecer. Você está entendendo? Aleluia, porque as adversidades vêm, as lutas vêm, às vezes nós ficamos tristes, às vezes sem fé, às vezes não acreditamos, às vezes desacreditamos das promessas do Senhor. Ei, mas Ele se levanta, mas é para cair, meus irmãos. Aleluia, aleluia.
as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Você está entendendo? Às vezes as coisas estão vindo sobre a nossa vida, às vezes a tribulação está tanta, e às vezes as dúvidas vêm sobre a nossa mente. Ei, mas escuta, Deus, Ele diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: e eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Aleluia. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele diz: olha, Pedro, eu te dou autoridade, Pedro. Eu te dou autoridade, Pedro. Aleluia. Para combater as hostes espirituais da maldade. Porque, como nós sabemos, meus irmãos, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Aleluia. Às vezes nós achamos que o nosso familiar está se levantando, às vezes nós achamos que é o nosso patrão. Aleluia. Ei, há um todo, aleluia, um aparato espiritual trabalhando para querer atrapalhar a minha e a tua vida, meus irmãos. Aleluia. Mas como foi falado, a porta do inferno, ela não vai prevalecer. Aleluia. Você crê nessa palavra, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas depois, meus irmãos, falando tudo isso para Pedro, aleluia, que o que Pedro concordar, o que eu e você concordar, aquele que crer em Cristo, o que Pedro concordar, aleluia, aqui na terra será ligado no céu, o que ele discordar também vai ser discordado no céu. Aleluia. Jesus, logo depois, ele começa a mostrar aos seus discípulos o que iria padecer com ele, o que iria acontecer com ele. Aleluia. E ele continua falando que convinha ele ir até Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele começa a dizer o que vai acontecer com ele, sobre a igreja verdadeira, a igreja alicerçada, a igreja que verdadeiramente está servindo a Cristo. Ele disse: olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a palavra novamente, meus irmãos, ele diz, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Oh, aleluia, meus amados irmãos. Como Deus fala ao nosso coração. Oh, aleluia. Deixa eu ser bem direto. Aleluia, porque nosso Deus, Ele não faz arrodeios. Aleluia. Meus amados irmãos, é muito fácil estar quando tudo vai bem. É muito fácil, meus irmãos, estar na presença de Deus quando as coisas estão indo tudo bem. Mas quando fala, meu irmão, minha irmã, aleluia, de perseguição, de dificuldade, de prova, disso, aquilo, outro, aí vai nos entristecendo, aí a gente já não começa a crer, aí a gente já acha que não é de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar que você vai entender. Aí Jesus, ele olha para os seus discípulos com tudo isso, porque Pedro, ele disse, Deus revelou a Pedro dizendo que
Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer enviado, foi Deus que enviou, ele reconhece. Mas quando Jesus ele diz que vai padecer por tudo isso, ele diz: não, Senhor, isso aí não, isso não pode acontecer, o Senhor não pode ir para a cruz. Aleluia. Mas a cruz, meus irmãos, Jesus ele sabia que teria que ir, ele sabia que iria ter que ir para a cruz. No Getsemane, Jesus orou por 3 vezes dizendo: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Por 3 vezes Jesus orou assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não queremos receber um não da parte de Deus. Oh, meus irmãos, às vezes nós queremos, aleluia, só aceitar o sim. Jesus ele disse: que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, meus irmãos, ele vai aos seus discípulos e diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir me seguir, se alguém quiser servir a Deus, ele diz: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Oh glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos num século em que as pregações, meus amados irmãos, só são de prosperidade, só são, aleluia, de bênção. Por isso, meus amados irmãos, quando vem a adversidade, muitos não conseguem resistir. Sabe por quê? Aleluia, a Bíblia nos alerta sobre falsos ensinos, a Bíblia nos alerta sobre falsos profetas, aleluia. Mas o inimigo de nossas almas, ele coloca no coração de muitos que não é preciso meditar na palavra, só é basta eu ficar na internet, aleluia. Eu vejo uma pregação ali, uma autoajuda, e já está bom demais. Não, meus irmãos, é necessário renunciar a minha e a tua vontade. É necessário pegar as nossas dificuldades, é necessário tomar a cruz, aleluia. Todos os dias que nós temos, a cada dia temos umas dificuldades para suportar, aleluia. E com essas dificuldades, nós seguimos a Cristo, porque nós cremos a Ele, cremos nele, aleluia. E temos uma recompensa esperando por nós, aleluia. Aquele que vive, a Bíblia diz, aquele que espera em Deus unicamente neste século, nessa vida, nesta era, é o mais miserável dos homens. Aquele que serve a Cristo, meus irmãos, ele espera, aleluia, a nova Jerusalém. Ele espera, aleluia, as mansões celestiais. Ele espera a vinda de Cristo. Esse, aleluia, é o que verdadeiramente espera ao Senhor. Porque, meus irmãos, é o que Jesus ele diz, porque aquele que perder a sua vida, aleluia, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar, aleluia, aleluia. Pois ele diz, porque o que aproveita, de que proveito tem, meus irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabemos que a alma, o espírito é eterno, e nós, através das nossas atitudes, na nossa escolha, muitas vezes, aleluia, decidimos para qual eternidade nós vamos: para o reino de Deus, para o reino dos céus, ou para as profundezas do inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra desta noite, a qual o Senhor ardeu no meu coração, aleluia, é para que eu e você venhamos a renunciar os nossos próprios interesses e colocar a Cristo como primeiro lugar em nossa vida. Foi falado aqui pelo nosso diácono,
Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não conseguimos entender a grandiosidade desse versículo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar ele como premissa, meus irmãos. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Você sabe o que é isso? Mas para isso nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade. Aleluia. Jesus, como eu falei, ele orou 3 vezes, recebeu 3 nãos. Aleluia. Mas ele disse: todavia, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Aleluia. Será que nas minhas e nas tuas orações nós estamos colocando a vontade de Deus como premissa? Nós tivemos uma ministração da parte do Senhor, a qual Jesus, ele falou poderosamente ao nosso coração acerca de fazer a sua vontade, porque interessa que faça a vontade de Deus. A nossa vontade às vezes nos leva por caminhos tortuosos. A Bíblia diz que o homem prepara o caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. É Ele quem guia a minha, a tua vida. É Ele quem nos dá todo o sustento. Aleluia. Por isso, aleluia, nós devemos cada dia mais renunciar à nossa vida. Pedro, aleluia, conheceu verdadeiramente que Jesus Cristo era o Cristo, o enviado. Aleluia. Mas quando se falou da cruz, ele disse: não, Senhor. E nós sabemos da história de Pedro. Lá na frente ele novamente indaga ao Senhor sobre a sua crucificação. Aleluia. E lá na frente Jesus vai dizer a ele que ele iria negar. O Pedro que disse: Senhor, eu vou estar contigo. Não, Senhor, não vou deixar, eu vou morrer por ti. E Jesus disse: Pedro, aleluia, hoje mesmo tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você está entendendo? Aleluia. Há um sentido e há um propósito, meus irmãos. E esse propósito, a vontade do Senhor, ela tem que ser feita. E nós devemos obedecer a palavra de Deus, tomar a nossa cruz, tomar as dificuldades da vida que estão aí a todo tempo. E não devemos parar, devemos seguir a Cristo, estar com Ele, renunciando, aleluia, a nossa vida, colocando a nossa vida perante Ele, para que Ele tome a direção. E você vai ver as maravilhas de Deus. Porque as coisas às vezes não acontecem, meus irmãos, porque nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa maneira. Mas quando nós colocamos aos pés do Senhor, Ele age poderosamente na vida dos seus. E creia, meus irmãos, essas dificuldades que você passa, essas tribulações, tudo isso que está assolando, tudo isso contribui para o bem, aleluia, daqueles que amam ao Senhor. Aleluia, entenda isso. Renuncie a si mesmo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está às portas, igreja. Ele foi à cruz, Ele não negou, Ele foi, cumpriu o seu papel, e graças a Ele, hoje nós estamos aqui, fazendo esse memorial glorioso, aleluia, por essa entrega, por mim e por você, amém? Eu agradeço em nome de Jesus, louvado seja Deus. Deus, Emmanuel, estrela da manhã.